Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe ricamente. O cristão deve esperar o Senhor, vivendo uma vida reta, procurar conhecer as Escrituras e, fazendo isto, estará crescendo em Cristo. Então são deveres nossos esperar o Senhor, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Veja aí o nosso dever cotidiano. Nós vamos encontrar na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, depois de Paulo, ou melhor, Pedro, discorrer sobre a vinda do Senhor e o que sucederá, com os homens ímpios e com a terra, a sua purificação. Então ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Olha como que Pedro está nos mostrando como nós devemos estar quando o Senhor vir. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Então é um dever nosso esperar o Senhor vivendo uma vida reta, estudando as Escrituras e então crescendo em Cristo. Muito bem. Esse é o dever de todo aquele que proclama ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Porque ele virá. Ele prometeu. Ele cumpre aquilo que promete. Agora vamos ler o verso 15 também, agora. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria que foi dada também a Paulo, equivalente a uma reivindicação de inspiração divina para as cartas de Paulo. Nós sabemos que Paulo escreveu no Novo Testamento foi Paulo. Então, atribuída a ele 13 cartas e uma que é Hebreus, fica naquela conjectura, se realmente foi Paulo quem escreveu ou não. Então, os historiadores, então eles ficam nessa sem saber se foi realmente Paulo. Então, ele tinha uma sabedoria para que então pudesse falar acerca de todos os assuntos. Aí o verso 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, nós vamos encontrar esta severa advertência de Pedro a respeito de não compreender as Escrituras e vão deturpá-las. Paulo quis dizer isso, não, quis dizer aquilo outro e assim sucessivamente. Mas eles deturpam todas as epístolas, interpretam segundo as suas mentes carnais. Então, Pedro está dizendo, os ignorantes e instáveis, não têm estabilidade, deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então vejam bem, meus irmãos, os falsos mestres, caracterizados como pessoas que ignoram todas as restrições morais. Então eles deturpam as escrituras para a sua própria perdição, por não compreendê-las, por não entender. Então os ignorantes instáveis, isso quer dizer a instabilidade na fé, instabilidade nas escrituras, não podem firmar-se nas escrituras, então começam a arrumar coisas fora das escrituras. E eles destroem-se a si mesmos e destroem também aqueles que eles dão ouvidos. Estão vendo? Pedro, considerando as cartas de Paulo com a mesma categoria dos escritos inspirados e autorizados do Antigo Testamento. Paulo, ele tinha essa autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o seu ensino acerca do que ele escreveu, recebeu diretamente de Deus, que ele mesmo escreve. Que as coisas que ele nos escreveu, as coisas que que está escrita, ele recebeu diretamente de Deus. Para que nós, então, hoje pudéssemos estar firmados no Evangelho que é segundo a verdade. Porque você vai encontrar evangelhos, mas que não é segundo a verdade. Quando ele sai das Escrituras, então ele já não é mais segundo a verdade. O Evangelho segundo a verdade é aquele que é baseado, firmado e pode ser provado dentro das Escrituras, que está escrito a respeito daquilo, aos quais as pessoas falam e ensinam. Então, continuando, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, descaiais da vossa própria convicção. Agora, às vezes não quer dizer isso que os verdadeiros crentes vão perder a sua salvação, mas é uma advertência para todos. Advertência a eles da sua própria fraqueza e dos perigos que os cercam, para motivá-los à vigilância e ao crescimento na vida piedosa. Agora, Paulo escreve: aquele que está em pé, olhe que não caia. Porque o inimigo, o próprio Pedro mesmo escreveu, anda ao derredor de nós buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes
permanecendo na fé. Então, para não descair desta firmeza, desta segurança eterna, mas o inimigo, ele rodeia. Ele quer, de alguma forma, derrubar aqueles que estão em pé. Por isso, Paulo escreveu: aquele que está em pé, olhe que não caia. Estão vendo? Exatamente isto que Pedro também está dizendo, para não descair da vossa fé, da vossa firmeza, que é Cristo, desta convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é o fundamento. Se nós permanecermos com o que está escrito, como Jesus permaneceu com o que estava escrito. Ele não se afastou das Escrituras. Por isso ele podia dizer para aqueles homens que examinavam as Escrituras, para que examinassem ali para ver se ele, se o Senhor Jesus, estava realmente de acordo com as profecias as quais prometia que o Senhor levantaria no meio deles um profeta semelhante a Moisés. Estão vendo? Então, Cristo tinha convicção da sua missão, do seu ministério, ao qual ele estava exercendo, para que então ele pudesse falar com aquelas pessoas. Vão lá nas Escrituras, examine, vê se eu estou fora de alguma coisa nas Escrituras. Oxalá todos os que pregam as Escrituras pudessem dizer também da mesma forma que Jesus disse. Por isso é bom você falar do que está escrito nas Escrituras, não querer colocar a sua própria interpretação e convencer as pessoas que você é um chamado por causa de um dom de persuadir as pessoas. Tem pessoas que têm o dom de persuadir as pessoas. Então eles arrastam multidão para si. E as pessoas não examinam as Escrituras, ver se aquilo que está sendo ensinado realmente condiz com o que Jesus ensinou, deixou com seus apóstolos para que continuassem ensinando. Portanto, meus amados e preciosos irmãos, nós devemos observar estas coisas e esperar no Senhor, vivendo uma vida reta, estudando as Escrituras e assim crescendo em Cristo. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Mas vamos mais um pouquinho? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aí o verso 18 ele vai dizendo assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento, sem dúvida alguma, é a experiência sempre profunda com Cristo. Você precisa ter a sua experiência. Seu pai pode ter tido, sua mãe, seu irmão, mas você tem que ter a sua experiência. Esse conhecimento é a experiência sempre profunda com Cristo. E a compreensão da sua verdade, que deve caracterizar todo o curso da nossa vida, todo o curso da vida do crente, em contrapartida ao conhecimento pretensioso e esotérico dos falsos mestres. Então, seu conhecimento da palavra, que te leva você a estar firme,
em meio às contradições, em meio às tempestades, em meio a uma confusão de doutrinas que vão surgindo a cada dia. Então, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A quem devemos dar glória? Você não deve dar glória a nenhum pregador, a nenhum pastor, a nenhum líder religioso. As pessoas estão adorando líderes políticos, colocando eles acima de todas as coisas. Não querem saber se eles estão falando verdade ou mentira, sendo fulano que falou, pronto. Acreditam. Não examinam para ver se aquilo é mentira ou verdade. Então veja bem, se no mundo sempre acontece isso, e agora, quando os chamados evangélicos também são idolatrados, são ídolos das pessoas, então eles ensinam um falso evangelho. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos mantermos firmes, fiéis, sem torcer, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem errar por presunção e nem errar por ficarmos aquém. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos fortificados e abençoados. Amém.